milhões de estrangeiros vivem na Espanha, o que representa 11% da população. Mas que direitos têm essas pessoas? Podem votar, trabalhar ou ter acesso ao sistema público de saúde? É o que você vê agora no Brasileiros no Mundo. Cerca de 160 mil brasileiros vivem na Espanha, segundo Itamaraty, muitos deles irregulares. Independente da situação em que se encontrem, é importante que essas pessoas saibam a que elas têm direito e o que podem reivindicar. O casal Leandro e Mariana morou um ano na Espanha em 2008, quando fizeram uma pós-graduação. Ela em Madrid e ele em Barcelona. Mariana conta que uma vez precisou usar o serviço público de saúde, mas não foi atendida. Tentei uma vez acessar o serviço de saúde, enfim, consegui uma carteirinha que seria o SUS deles para ter acesso ao sistema público, e eles me informaram que eu não poderia ter acesso a esse sistema com o visto de estudante, que eu teria que acionar um seguro privado, que é uma exigência que se faz para o estudante antes mesmo dele ir para a Espanha. Mariana também não pôde trabalhar legalmente. O visto de estudante, que autoriza a residência temporária, apenas lhe dava direito a estagiar. Com esse visto que eu tinha de estudante, de permanência de um ano, eu não tinha direito de ter um trabalho legal na Espanha. Então, eu tive que trabalhar em regime de estágio, que eu tinha que estar vinculada a alguma instituição de ensino, no meu caso era a universidade. Então, eu fiz um estágio num banco espanhol, mas estando ligada à universidade. Eu trabalhava em regime de estagiário. Já Leandro ganhou uma bolsa de estudos de uma instituição espanhola, o que lhe garantiu algumas facilidades. Como a bolsa ela tinha o objetivo de vir nos países latino-americanos, pegar pessoas para ir na Espanha, receber capacitação, para depois retornar aos países, para poder gerar desenvolvimento nos próprios países, então assim, eles davam todas as condições, então, passagem aérea, seguro-saúde, a matrícula na universidade, toda a recepção, tive tudo isso já disponível desde o dia que eu sabia que eu soube que eu ia para a Espanha. Imigrantes em situação regular possuem mais direitos que aqueles que estão irregulares. Pesquisa do professor de Direito Europeu da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, Diego Acosta, faz uma análise dos direitos dos estrangeiros na Espanha. Livre acesso a todo o território nacional e a outros países da União Europeia é um dos benefícios dos imigrantes regulares. O acesso ao mercado de trabalho também é mais fácil para aqueles que têm autorização de residência permanente. Eles possuem quase os mesmos direitos que os nacionais. Já para os imigrantes irregulares, o mercado de trabalho é mais restrito. José de Souza Oliveira conhece bem essa realidade. Morou de 2005 a 2009 nas cidades espanholas de Girona e Barcelona, onde trabalhou de forma irregular como pedreiro. A gente trabalhou ilegal, sem documento, e a gente trabalhou lá há mais de um ano, ou mais de um ano, quase 2 anos, né? Ganhando até mais ou menos, dava para ir, né, levando, mas e as pessoas aproveitam de pessoas que trabalham legal no país e eles não pagam seus direitos, né, que correspondem ao trabalho. E isso foi que fez a gente ter muito prejuízo lá. Apesar de ter trabalhado de forma irregular, seu José deveria ter tido garantidos alguns direitos decorrentes do contrato de trabalho, como garantia de segurança e saúde no emprego, direito a receber salário, a formação profissional e o respeito à jornada diária de trabalho. Por outro lado, seu José teve respeitado o direito de acesso à saúde. O serviço médico na época era bom, praticamente bom. Tinha um atendimento normal. Eu tinha, o estrangeiro tinha o seu cartão hospitalar, né? Que era atendido pelo seu médico exclusivo. Hoje já está totalmente diferente. Lá hoje o estrangeiro não tem mais. Seu José tem razão. Desde o dia 31 de agosto deste ano, o governo espanhol limitou o acesso dos imigrantes irregulares à saúde. Agora, eles têm direito apenas ao atendimento de urgência, com exceção dos menores de 18 anos e das estrangeiras grávidas, incluindo atenção pós-parto. O atual governo espanhol está restringindo ao máximo os direitos dos imigrantes irregulares. Então, por conta da crise, a situação migratória na Espanha, não só migratória, mas também do país como um todo, está numa situação muito difícil
inclusive para os imigrantes. A Espanha é um bom país, como todos os países da Europa, também é um país muito próximo, né, com as nossas tradições e tudo mais. Mas certamente, se alguém me perguntasse hoje que queria ir para a Espanha para emigrar, é totalmente desaconselhável. É uma imagem de um sonho que provavelmente só daqui a uns 20, 15 anos vai voltar a ter condições como teríamos antes, que as pessoas pudessem migrar, encontrar emprego e viver no país. E hoje com a gente o doutor em Direito Europeu e professor da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, Diego Acosta. Com a crise na Europa, especialmente na Espanha, a garantia do direito dos imigrantes fica mais difícil, sejam eles regulares ou irregulares? Bom, aí vai depender muito dos governos em cada país. Por exemplo, no caso da Grécia, é muito claro que, como tem um partido de extrema-direita que ganhou muitos votos nas últimas eleições, ganhou um peso importante no parlamento, esse partido, mesmo se não faz parte do governo, está marcando as diretrizes do debate sobre a imigração. Então, o governo também está sentindo essa pressão desse partido de extrema-direita, está regulando a imigração irregular de um jeito que está trazendo menos direitos para os imigrantes em situação irregular. Então, vai depender muito do país, né? Não é uma coisa clara em cada país. Até o momento, na Espanha, não teve um partido assim. Então, como eu digo, depende muito de cada país e da situação política em cada país. O governo espanhol ele limitou recentemente o direito de acesso à saúde para certas categorias de imigrantes irregulares. Que categorias são essas e como o senhor avalia essa medida? O que aconteceu é que no mês de abril o governo fez um decreto-lei pelo qual vai limitar o acesso à saúde para certas categorias de imigrantes em situação irregular. Então, agora só os imigrantes em situação irregular que fossem menores de idade, ou mulheres grávidas também para atenção pós-parto, ou pessoas que precisarem de atenção de urgência, só essas três categorias vão continuar tendo acesso à saúde. Como isso gerou uma resposta contrária muito grande, não só de associações de imigrantes, mas também de associações de médicos, que já falaram que não iam aceitar essa limitação dos direitos dos migrantes e, portanto, iam continuar a tratar os migrantes em situação irregular, o governo fez uma contraproposta, digamos, né? Então agora está o debate por uma parte, o governo falou que talvez os imigrantes em situação irregular podiam assinar convênios com o governo e mediante pago ter acesso à segurança, acesso à saúde. E por outra parte também se falou da possibilidade dos governos dos países de origem pagar pelo tratamento dos migrantes em situação irregular. A situação agora é que tem 5 comunidades autônomas, as comunidades autônomas são o equivalente dos estados aqui no Brasil, que já falaram que vão continuar dando atenção aos migrantes em situação irregular. A proposta eu acho que é deplorável, evidentemente, afeta mais ou menos umas 150 mil pessoas que entendem-se que estão em situação irregular no momento na Espanha. Muitos brasileiros vinham sendo barrados ao chegar na Espanha. Recentemente, os dois países assinaram um acordo para resolver essa situação. Pode-se esperar uma maior tolerância do governo espanhol no tratamento a esses imigrantes brasileiros, professor? Aí tem uma série de condições que a pessoa tem de preencher para entrar na Espanha. Essas condições estão aí precisamente para evitar que uma pessoa que não tenha o objetivo de ir para a Espanha, por exemplo, para turismo, mas para ficar morando na Espanha, possa entrar no país. O problema que teve é que a Espanha, ou a polícia nas fronteiras na Espanha, muitas vezes interpretou esses requisitos de maneira muito estrita. E por isso teve situações como as que a gente viu aqui no Brasil, com brasileiros que efetivamente iam na Espanha por motivos de turismo ou por motivos de negócios e não puderam entrar. Com o acordo que assinaram agora os governos da Espanha e do Brasil, eu acho que esses requisitos vão ficar mais claros e também vai ser mais fácil para as autoridades consulares auxiliarem os migrantes que ficam na fronteira esperando para ver se podem entrar no país ou não. A Espanha aprovou o segundo plano estratégico de cidadania e integração para os anos de 2010 a 2014. Em que consiste esse plano e quais as áreas contempladas? O plano estratégico é mais um plano no qual se estabelecem diretrizes políticas para os diferentes ministérios e instituições do governo
diretrizes políticas sobre a política de imigração e de integração. A coisa interessante do plano estratégico é que fala da integração como um processo de adaptação mútua entre a população nacional e os migrantes que vêm de fora. Aí tem várias áreas, tem, por exemplo, área de saúde, área de procura de trabalho, área de moradia, tem diversas áreas nos planos, no plano estratégico sobre integração. O problema que tem agora na Espanha é que, em linha com os recortes econômicos, o governo também recortou dinheiro que tinha otorgado nos últimos anos para a integração dos imigrantes. Então, no ano 2012, não tem dinheiro para a integração dos imigrantes. E isso, logicamente, vai afetar os objetivos do plano estratégico. Professor, como os imigrantes que estão em situação irregular podem se regularizar? Bom, a figura principal para se regularizar na Espanha é o conhecido como arraigo, né? O arraigo social é o mais fácil para se regularizar. Tem 3 tipos de arraigo, mas o arraigo social é o mais fácil. Aí o migrante precisa ter morado na Espanha por 3 anos, não ter antecedentes criminais, ter uma oferta de emprego por um espaço de 1 ano, e aí precisa também ter vínculos familiares no país com outros residentes estrangeiros, ou se não tiver vínculos familiares com outros residentes estrangeiros, precisa um informe de integração da cidade onde ele morar. Então esse é o sistema mais fácil para a pessoa se regularizar. Também tem outros sistemas, por exemplo, se a pessoa tiver filhos no país, filhos espanhóis residendo no país, aí conhece-se como arraigo familiar. Essas são as 2 figuras mais importantes. Agora vamos para o intervalo. Voltamos em instantes com a participação dos imigrantes brasileiros. Você está assistindo ao Brasileiros no Mundo e com a gente, Diego Acosta, doutor em Direito Europeu e professor da Universidade de Sheffield, na Inglaterra. Agora, a participação dos imigrantes brasileiros. Olá, meu nome é Thiago Salles de Mateu, moro na Espanha há 18 anos, eu sou químico de profissão, sou cidadão brasileiro e 18 anos que eu moro aqui na Espanha, 13 eu passei com visto de estudante. Somente os últimos 5 anos eu obtive um passaporte europeu. Uma vez que eu obtive o passaporte europeu, pois digamos que as facilidades foram maiores, pois antes, quando eu estava com visado de estudante, somente podia trabalhar 20 horas semanais, sempre quando o empresário quisesse fazer um contrato comigo. Só que eles sempre diziam que, na hora de tramitar a documentação, demorava muito, eles tinham que pagar uma taxa que era muito cara, e eles nunca queriam fazer o contrato. Então, sempre os estudantes trabalhávamos de forma ilegal nesse caso, não tínhamos um contrato, e digamos que o empresário tirava vantagem de nós nesse sentido. Bom, para o Tiago, a coisa importante para falar é que efetivamente os estudantes na Espanha têm direito a trabalho por até 20 horas por semana, porque a condição mais importante para ter direito ao trabalho quando a pessoa está estudando na Espanha é que o trabalho seja compatível com os estudos. Então, efetivamente, é o empregador que vai ter de ir na oficina de estrangeria para pedir uma autorização de trabalho, e o empregador tem de ir com um contrato de trabalho. Não é verdade que a taxa seja muito alta, a taxa de 114 euros que o empregador tem de pagar para conseguir a autorização de trabalho do estudante, neste caso do Tiago. De qualquer jeito, efetivamente, agora que o Tiago tem cidadania europeia, imagino que ele obteve cidadania espanhola ou de qualquer outro país europeu, não é que é mais fácil para ele trabalhar na Espanha, mas é que ele tem igualdade de condições de trabalho com os cidadãos espanhóis na Espanha. Meu nome é Suelen Tolentino de Souza, vivo na Espanha desde abril de 2006. Eu vivo aqui na cidade de Saragoça. Desde que cheguei aqui, eu estive 1 ano e meio irregular e consegui me empadronar. E você, através do empadronamento, faz a carteirinha da saúde e você é tratado na saúde pública como qualquer um espanhol. Você é bem atendido. Inclusive, eu tive uma filha aqui. E quando ela nasceu, eu ainda não estava regularizada
Eu fui atendida, o meu parto foi gratuito, né, na saúde pública, não tive diferenciação nenhuma, só que você tem um prazo de 5 anos para se regularizar. Se até esse prazo você não se regulariza, você perde o direito da carteirinha da saúde. Para Suele, dado que ela está regular na Espanha, tem completo direito de acesso à saúde. Portanto, não tem nenhum problema, tem direito nas mesmas condições que um cidadão espanhol ou que um cidadão europeu na Espanha. Então, aí não tem nenhum problema de acesso à saúde. Quando as pessoas estão em situação irregular, têm acesso completo à saúde. O que eu falei anteriormente só se aplica a cidadãos em situação irregular e ainda temos de ver como vai se desenvolver essa nova proposta, essa nova política do governo. Professor, o que um imigrante em situação irregular ou regular pode fazer para cobrar seus direitos quando perceber que está sendo desrespeitado? E também no caso de imigrante em situação irregular, ele corre o risco de deportação em caso de entrar na justiça? Bom, é uma pergunta muito difícil, pois vai depender muito do caso, né? Os migrantes em situação regular na Espanha têm acesso normal à justiça e têm também acesso à assistência jurídica gratuita. Isso também acontece para os migrantes em situação irregular. Dizer que uma pessoa vai correr o risco de deportação se for para a justiça é muito difícil de saber, vai depender muito da situação de cada pessoa. Aí o que eu posso recomendar para a pessoa em questão é de ir para um advogado ou ir para alguma associação de imigrantes na cidade onde ele morar para analisarem melhor o seu caso, porque falar assim em geral é impossível, na verdade. Recentemente, a Espanha concedeu às pessoas vítimas de violência doméstica o direito à residência. Esse direito ele é permanente? Como o senhor avalia essa prática? Bom, uma prática muito importante que foi introduzida no ano passado, no ano 2011, no regulamento à lei. É uma prática pela qual a pessoa, a mulher que tenha sido vítima de violência doméstica e denunciar a sua situação às autoridades, mesmo se ela estiver em situação irregular, vai obter uma autorização de residência e trabalho, assim como os filhos dela também vão obter uma autorização de residência. Se ao final do processo criminal se demonstrasse que a pessoa foi efetivamente vítima de violência doméstica, ela vai obter uma autorização de residência de 5 anos e no final desses 5 anos ela vai poder transformar essa autorização em uma autorização permanente, né? Então, eu acho que é uma figura muito importante, muito interessante, sobretudo porque trata de um grupo de pessoas em situação muito vulnerável, porque elas são vítimas de violência doméstica, mas também estão em situação administrativa irregular. E, portanto, uma boa prática que também poderia ser útil como inspiração para, por exemplo, aqui o novo projeto de lei sobre imigração no Brasil. Em relação ao direito do voto, os imigrantes eles podem votar na Espanha? Depende da origem nacional do imigrante. Os imigrantes, os cidadãos europeus, todos eles podem votar na Espanha nas eleições municipais e nas eleições ao Parlamento Europeu. Para os cidadãos que não são europeus, por exemplo, brasileiros, aí depende da assinatura de um convênio entre a Espanha e o país de origem. Mas aí a Espanha exige reciprocidade, portanto exige que os cidadãos espanhóis também tenham o direito de voto nas eleições municipais no país com o qual vai assinar o convênio, né? No caso do Brasil, como os imigrantes aqui no Brasil não têm direito a voto nas eleições municipais, a Espanha não assinou um convênio com o Brasil, mas a Espanha tem um convênio, por exemplo, com Peru, com Paraguai, com Colômbia, com Chile, com outros países da América Latina, né? As condições aí são residência de 5 anos, e se registrar como votante, e aí a pessoa vai ter o direito de voto nas eleições municipais, que são só as eleições à prefeitura. Professor, antes de encerrar, qual o futuro da imigração brasileira na Espanha? Com a atual crise econômica na Espanha e a percentagem de desemprego muito alta, eu acho que os movimentos desde o Brasil à Espanha vão se limitar bastante. Não vão desaparecer, mas vão se limitar bastante. O que também está acontecendo agora é a aparição de uns movimentos novos de cidadãos espanhóis também vindo para o Brasil. Ainda são muito pequenos, mas também uma tendência nova de cidadãos espanhóis vindo para o Brasil por motivos de trabalho. Muito obrigada, professor Diego, pela sua participação no nosso programa Brasileiros no Mundo de hoje. Vamos conferir agora a dica da semana. Para permanecer na Espanha com visto de caráter temporário ou permanente, é necessário registrar-se na Brigada Provincial de Estrangeria e Documentación.
Se este for o seu caso, entre em contato com o Consulado da Espanha no Brasil para se informar sobre a necessidade e o local exato em que o registro deve ser realizado. Turistas não precisam fazer este procedimento. Chegamos ao final de mais um Brasileiros no Mundo. Participe do programa, grave o seu vídeo ou escreva sua mensagem e envie para brasileiros@ebc.com.br. Acompanhe também a nossa programação pela internet. Acesse tvbrasil.ebc.com.br/internacional. Voltamos na próxima semana. Até lá!